A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Descarte qualquer objeto que possa acumular água. Não jogue lixo em lotes vagos, bueiros ou vias urbanas. Denuncie focos do mosquito em imóveis ou lotes próximo à sua casa pelo telefone 3671-1139. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Não importa se você é pequeno ou grande, se vende pizza ou carro, se tem clínica ou salão de beleza. O que importa é que você trabalha para prosperar e crescer, que precisa fazer bons negócios e fechar parcerias de confiança. Isso você faz com a Cipag. Mais do que maquininha, soluções pensadas para o seu empreendimento, com as melhores condições. Cipag, do cooperativismo para o seu negócio. Carnafolia Paracatu 2019. O maior e melhor carnaval da região é aqui. Venha se divertir com segurança, tranquilidade e super shows. Sexta, dia 1º de março, abrindo a festa. Dani Gama e Emanuele Moraes. Sábado, dia 2, shows com Araqueto. O araqueto, quando toca, deixa todo mundo. Domingo, dia 3, direto de Diamantina, Batucada. Eu vou seguindo tua batucada, chorando a falta do meu bem. Quero te dar um... Segunda, dia 4, Reinaldinho, ex-Terra Samba, comanda a festa. E na terça, dia 5, Emanuele encerra a folia. Não fuja, não fuja. Prefeitura de Paracatu, mais trabalho, novas realizações. Levantamento internacional coloca o mosquito no topo do ranking dos animais mais letais do mundo. Comitê de Enfrentamento à Dengue de Paracatu discute formas de conter o avanço da doença no município. Dados mostram que cerca de 36 mil empresários fecharam seus negócios em 2018 em Minas Gerais, um aumento de 26% em relação a 2017. Polícia Federal prende membros de quadrilha em operação contra o tráfico internacional de drogas. Polícia Civil de Campinas, em São Paulo, conclui que atirador na Catedral treinava utilizando jogos de tiro. Polícia Rodoviária Federal apreende 1 tonelada de maconha após perseguição na Grande BH. E ainda tem as informações do Rio Open de tênis e os gols dos campeonatos pelo mundo disputados nesta quarta-feira. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente abre essa edição falando de saúde. A explosão de casos de obesidade assistida na última década perdeu um ritmo nos 2 últimos anos no Brasil. A constatação é do Ministério da Saúde. Um fator que pode estar ajudando a população brasileira no combate ao sobrepeso é a busca por tratamentos alternativos para tratar a doença, como a acupuntura. Todo mundo conhece alguém que está acima do peso, mesmo praticando atividade física e mantendo uma alimentação equilibrada. Por causa de uma lesão muscular no ombro, há 1 ano Miriam recorreu à acupuntura. Há 2 meses tem recorrido às agulhas como uma aliada na perda de peso. Eu tomava remédio, emagrecia 1 quilo, 2, parava o remédio, engordava 3, 4. Então eu estou mantendo, estou perdendo com saúde sem tomar medicação. Biomédica especialista em acupuntura, Aline explica que as terapias alternativas, como ventosa terapia, aurículo, entre outras, não funcionam sozinhas. Elas precisam estar associadas a práticas saudáveis. Associada a uma yoga, associada a um pilates ou uma academia, a caminhadas,
uma dieta elaborada por um profissional. De acordo com especialistas, quadros de estresse, por exemplo, são uma das principais causas de muitas pessoas não conseguirem emagrecer. É justamente aí que entram as terapias alternativas, como complemento das já tradicionais técnicas para perder peso. Muitas das vezes o paciente tem uma tendência pelo próprio biotipo. É claro que nós vamos identificar na medicina oriental qual é a disfunção, qual é se ele tem um excesso, se ele tem uma deficiência, e a partir daí a gente vai regular esse paciente. Para este psicólogo, a obesidade é uma doença complexa que deve ser tratada de forma multifacetada. Os quadros de transtorno mental, como ansiedade, depressão, que são, digamos, mais comuns, metade das pessoas que têm esses quadros, que apresentam esse tipo de problema, elas terão também problema com um aumento da ingestão de alimentos. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, quer dar início à tramitação da reforma da Previdência na semana que vem. Para isso, pretende instalar na próxima terça-feira, dia 26, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, onde o projeto do governo começará a ser discutido. Com a nova Previdência, os servidores públicos também vão ser enquadrados no regime geral quando o assunto for o cálculo da aposentadoria. O tempo mínimo de contribuição será de 25 anos, com o tempo mínimo de 10 anos como servidor público. A projeção para este ano é de um déficit de 54 bilhões de reais só para a Previdência dos servidores públicos. Por isso, a nova Previdência também inclui esses trabalhadores. Vale a regra: quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. As alíquotas de contribuição vão ser de 7,5%, como no regime geral, até mais de 16% para quem ganha acima de R$ 39 mil. Por exemplo, um funcionário público que hoje ganha R$ 30 mil por mês contribui com 11% ou R$ 3.300. Com a nova Previdência, vai passar a contribuir com R$ 4.835,83. Eles vão ter exatamente as mesmas alíquotas que os servidores do regime geral até o teto do RGPS. A partir do teto do RGPS, como não existe contribuição acima do teto do RGPS para o regime geral, isso só vai se aplicar para o regime próprio. Com a nova Previdência, os servidores públicos também vão ser enquadrados no regime geral quando o assunto for cálculo da aposentadoria. Eles vão obedecer a mesma idade de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Já o tempo mínimo de contribuição será de pelo menos 25 anos, com no mínimo 10 anos como servidor público e 5 anos no cargo que ocupa. A proposta para os professores é de que eles se aposentem com 60 anos de idade, tanto homens quanto mulheres, com 30 anos de contribuição. Outro grupo com regras de aposentadoria diferenciadas são policiais civis, federais e agentes penitenciários e socioeducativos. Com a nova Previdência, eles só poderão pedir aposentadoria quando completarem 55 anos de idade. Já o tempo de contribuição será de 25 anos para mulheres e 30 para homens, com tempos diferenciados de exercício na função de policial e agente. Mudança também nas regras para aposentadoria rural. A idade mínima, que antes era de 55 para mulheres e 60 para homens, passa a ser a mesma para os dois, 60 anos. E o tempo de contribuição também será o mesmo para empregados rurais, contribuintes individuais e avulsos, ou para quem contribui sobre a produção. Todos terão de contribuir por pelo menos 20 anos. Outra novidade é que segurados rurais no regime especial precisarão contribuir com pelo menos R$ 600 por ano para ter direito ao benefício. Basicamente, as mudanças significativas por rurais é um aumento de 5 anos para as mulheres e a exigência dentro daqueles trabalhadores rurais segurados especiais que têm a comercialização sobre a produção deles. Continua essa sistemática, só que há um mínimo anual que tem que ser atingido, que é esse mínimo de R$ 600, que ele poderá, inclusive, no ano seguinte, se ele não conseguiu comercializar o suficiente para chegar nos
nos R$600. No ano seguinte, ele pode, até o meio do ano, complementar esse valor. Os políticos não vão ficar de fora da nova Previdência. As regras vão valer para todos, União, estados e municípios. Os que assumirem cargo após a aprovação do novo sistema vão ser enquadrados no regime geral da Previdência Social, com as mesmas alíquotas para contribuição e cálculo para se aposentarem. Os que já estiverem cumprindo o mandato eletivo terão de se submeter à regra de transição. 65 anos de idade para homens e 62 para mulheres, além de um pedágio de 30% do tempo de contribuição faltante, para completar os 35 anos de contribuição. Todos os parlamentares vão para o regime geral dos novos, e os atuais, aqueles que têm regimes especiais, como é o caso do Congresso, esse regime fica em extinção com essa regra de transição que eu falei. E a reforma da Previdência foi o principal tema do Fórum de Governadores em Brasília. As novas regras, quando aprovadas, também vão valer para estados e municípios. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, explicaram aos 27 governadores a proposta da nova Previdência durante o Fórum dos Governadores aqui em Brasília. O texto apresentado pelo governo federal defende que as regras dos servidores de estados, municípios e Distrito Federal sejam as mesmas dos servidores federais. Além disso, estados com déficit deverão ampliar as alíquotas para, no mínimo, 14%, num prazo de 180 dias a partir da aprovação da medida. A nova Previdência exige ainda que os estados, municípios e o Distrito Federal devem instituir uma previdência complementar em até 2 anos. Nós vamos ter que fazer, e nós sabemos disso, ajustes no texto. E, evidentemente, que os governadores, com as suas bancadas, vão dar a sua contribuição para que o texto seja adequado, não apenas no plano federal, mas que possa também dar a sua contribuição para que os estados brasileiros reencontrem o seu equilíbrio. O secretário Rogério Marinho afirmou que o apoio dos governadores é fundamental para a aprovação da nova Previdência no Congresso Nacional e que eles entenderam que a proposta é um pacto a favor do Brasil. Aí estavam governadores de vários partidos diferentes, eu acho que mais de 20 governadores, né, de várias regiões do país, num diálogo extremamente franco, construtivo, recolhemos várias propostas, várias sugestões. Nós vamos fazer uma nova reunião no mês de março e essas propostas vão ser refinadas. O governo espera aprovar a nova Previdência ainda no primeiro semestre. Os governadores demonstraram que estão comprometidos com o voto favorável à nova Previdência, na forma como ela foi encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional. A primeira impressão é boa, de uma forma geral. E vamos agora olhar os detalhes. Os principais tópicos que foram apresentados contemplam os principais pontos de preocupação com a estrutura da Previdência no Brasil. E em uma entrevista à EBC, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a Previdência atual é uma fábrica de desigualdades. Existiu uma enorme disparidade social. O governo, nessa dimensão previdenciária, era uma fábrica de desigualdades. O governo fabricou desigualdades, transferências perversas de renda. Na verdade, os mais pobres estavam pagando pelas previdências dos mais ricos, o que é um absurdo. Justamente os mais desfavorecidos eram quem estavam pagando a previdência dos mais ricos. Então, o primeiro movimento que nós estamos fazendo é exatamente pegar 75% dos brasileiros. Os 75% dos brasileiros têm salários que vão só até 2 salários mínimos. O brasileiro vai de 1 a 2 salários mínimos. Os empregados, os que conseguem, os trabalhadores brasileiros que conseguem emprego, eles vão de 1 a 2 salários mínimos, 75% deles. E esses 75% nós estamos reduzindo as contribuições. Então, quem pagava 9% vai pagar 8,5%. Quem pagava 8% vai pagar 7,5%. Então, o primeiro grande movimento é reduzir justamente os encargos para os mais desfavorecidos. Então, quem ganha menos está pagando ainda menos. E justamente quem ganha mais está pagando mais. Com isso, nós estamos conseguindo reduzir as desigualdades
e remover os privilégios. Havia muitos privilégios, uma disparidade muito grande. O primeiro aspecto a ser atacado foi esse. Depois todos começaram a contribuir também, todo mundo está contribuindo. Os detalhes técnicos, são mais de 80 questões específicas para serem respondidas, mas eu diria que os grandes pilares são esses. Primeiro, é a ideia da equidade, a ideia de reduzir as desigualdades, remover os privilégios. Depois, a ideia de separar o que é previdência do que é assistência social. Uma coisa é alguém que trabalha a vida inteira, está contribuindo para a previdência e esse tem uma aposentadoria. Outra coisa é alguém que por uma deficiência física ou incapacitação cognitiva, qualquer problema, receba a assistência social. São duas coisas diferentes. Então elas são tratadas também diferentemente. De forma que, pelo menos, a sociedade tenha transparentemente o que ela está fazendo. Qual é a parte que é a previdência e qual é a parte que é a assistência social. Todos os direitos foram preservados. O salário mínimo, as férias, toda a legislação que está aí. Ninguém mexeu na legislação trabalhista. O Corpo de Bombeiros informou nesta quinta-feira que um almoxarifado da Vale foi localizado debaixo do mar de lama que assolou Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, e que há indícios de corpos sob a estrutura do imóvel. Nessa quarta-feira, a mineradora Vale aceitou pagar uma indenização mensal durante um ano a todos os moradores de Brumadinho afetados pelo rompimento da barragem da Mina do Feijão. O desastre deixou, segundo a última contagem dos bombeiros, 171 mortos e 139 desaparecidos. Todos os moradores que vivem em Brumadinho, numa faixa de aproximadamente 1 quilômetro das margens do rio Parauapebas, terão direito a uma indenização mensal. Adultos vão receber um salário mínimo, adolescentes, meio salário mínimo e crianças, 1/4 do salário mínimo. O acordo foi firmado em reunião da mineradora com o Ministério Público e a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. A Vale também concordou em reembolsar todos os gastos que o Estado teve após o rompimento da barragem de Brumadinho, além da contratação de uma assessoria técnica independente para ajudar os atingidos pelo desastre a negociar as indenizações individuais. Nos destaques internacionais, o presidente russo Vladimir Putin disse estar pronto para uma nova crise militar com os Estados Unidos e ainda prometeu criar sua própria internet. Nas declarações feitas no parlamento em Moscou, durante o discurso anual do Estado da Nação, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que seu país não busca um confronto, mas que vai retalhar qualquer instalação de armas nucleares norte-americanas, de alcance intermediário em solo europeu. Putin afirmou que vai responder mirando não só os países que permitirem as armas, mas também o território norte-americano. Mais tarde, falando aos jornalistas, Vladimir Putin também anunciou que a Rússia prepara sua própria rede de internet para poder ter independência no caso dos Estados Unidos, interromperem o tráfico de informações do país na rede mundial e assim manter a sua autonomia tecnológica e controle das informações. 78 pessoas morreram em incêndio na Índia. As chamas atingiram 3 prédios na capital do país, Bangladesh. O incêndio começou por volta de meia-noite e atingiu 3 prédios. Os bombeiros tiveram dificuldade de chegar ao local por causa das ruas estreitas e precisaram mais de 5 horas para conter as chamas. O térreo de um dos edifícios abrigava material químico inflamável. O fogo se espalhou rapidamente e muitas pessoas não tiveram como sair. O centro histórico da capital de Bangladesh, Dhaka, é uma área densamente povoada com prédios muito antigos e colados uns nos outros. O cumprimento das normas de segurança contra incêndios é uma preocupação constante, mas nem sempre observada. Centenas de pessoas morreram nos últimos anos. E na abertura do primeiro encontro sobre abusos sexuais na igreja, o Papa Francisco disse que as vítimas esperam medidas concretas contra a pedofilia. Logo na abertura, Francisco deu o tom do encontro aos colegas purpurados. Precisamos ser concretos, disse. E completou, a igreja precisa ouvir o grito dos que pedem justiça. O encontro reúne no Vaticano 190 bispos e cardeais de conferências episcopais de todo o mundo.
Eles vão debater até domingo os casos de abusos sexuais de crianças por membros da igreja, encontrar formas de combater os abusos e também de compensar as vítimas. O Papa Francisco pediu medidas concretas e efetivas. Disse que não basta apenas condenar esses crimes. O povo de Deus, continuou ele, está vendo e espera que tomem medidas concretas e efetivas que são necessárias. Desde o surgimento dos primeiros escândalos na Igreja Católica há 35 anos, a hierarquia do Vaticano adotou uma série de medidas preventivas, aprovou leis, pediu desculpas e anunciou condenações, mas sem conseguir acabar com a cultura de acobertamento de casos. No Chile, um dos países atingidos pelo escândalo, todos os bispos renunciaram a seus cargos em maio do ano passado, depois de um encontro com o Papa. No ano passado, o relatório de um tribunal da Pensilvânia, nos Estados Unidos, revelou que padres católicos abusaram de mais de 1.000 pessoas ao longo de 70 anos. O encontro no Vaticano acontece até domingo. O Papa Francisco afirmou que vai participar de todas as sessões de debates e orações e pediu aos presidentes das conferências episcopais a também ouvirem as vítimas em seus países. A seguir, Polícia Federal prende membros de quadrilha em operação contra o tráfico internacional de drogas. Polícia Civil de Campinas e São Paulo conclui que atirador da Catedral treinava utilizando jogos de tiro. E ainda a Polícia Rodoviária Federal apreende 1 tonelada de maconha após perseguição na Grande BH. Os detalhes já já. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Vem aí, Carnaval de Outrora 2019. De 2 a 5 de março, a partir das 8 da noite, você e sua família vão curtir a tradicional folia do Centro Histórico de Paracatu. Serão 4 dias de festa com banda, apresentações do concurso de marchinhas e agora com uma nova estrutura na Rua Goiás, o novo palco do Carnaval de Outrora, com mais espaço, conforto e segurança. Carnaval de Outrora 2019. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho, 222 Centro. Fone 3671-2681. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389.